Glória a Deus. Bom estarmos aqui mais uma vez, né, na casa do Senhor, louvando, adorando a Deus. A chuva não pode impedir o verdadeiro adorador. Nós louvamos a Deus, chegamos cedo, levamos uma moto ali do outro lado ali na oficina, para dar uma revisão, que ela fez o motor, eu vou passar no médico, fazer um periódico. Aí começou a chover, começou a ventar, ela caiu ali, aí tocou o guidão. Agora, mais um item na lista para a gente mandar colocar. Mas é Deus que está no controle de todas as coisas. A gente não vai vir assim para casa. O pessoal ele toca os dois lados do guidão, aí são assim, né? Aí ele é o lado do ombro machucado, mas como se vai ser o. Bom, quero ser breve aqui. Eu li em 1 João, a carta, lá no finalzinho. Lá no finalzinho da Bíblia, carta de 1 João. Quem está com frio aí? Está todo mundo com frio, né? Sempre tem cabelo, né? Isso aqui eu vou botar 24 para dar. Os irmãos acharam a carta de 1 João? Lá no finalzinho, antes de Judas, no versículo 1, do capítulo 1, vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Graças te damos, ó Deus, por esta noite, por nos deste o dia, depois de uma noite de sono de justo, nos deste a tarde, e agora à noite para estarmos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, agradecer o teu santo nome. Pedimos perdão dos nossos pecados, nossas culpas, no olhar, no pensar, no falar, no atuar. Tu venha tomar nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que deixaram o seu lar para estar aqui junto conosco, ouvindo a tua palavra, louvando e te adorando. Também visita os nossos lares, que com certeza, pelo menos no meu lar, ficou alguém lá, filho, filha, neto, esposa, e tu vem estar trabalhando naqueles corações, enquanto nós te louvamos e te adoramos, enquanto nós ouvimos a tua voz falando em nossos corações, enquanto tu nos fortalece com a tua palavra e com o teu poder. Toma nas tuas mãos
nossas crianças, das nossas classinhas, tias, Senhor, dando graça e sabedoria para que nós venhamos aprender mais de Ti nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, aqui eu tenho dois títulos que tem aqui na minha Bíblia. No capítulo 1 vai falar Cristo, a palavra da vida, e no capítulo 5 vai falar Cristo, a luz, né? Então, é quase dois temas que nós vamos estar falando aqui, bem rápido, né? O João está falando que, desde o princípio, né, o que ouvimos, o que vimos, João ele foi testemunha ocular, né? Nossas mãos, ele diz que nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, o apóstolo João, ele esteve com o Senhor Jesus durante o seu ministério, né? Quando Jesus esteve na terra, o apóstolo João esteve junto com o Senhor, né, durante o seu ministério. Por isso ele afirma que os seus olhos contemplaram, ele viu o Salvador andar, comer, dormir, ensinar, ou seja, vivendo como qualquer um de nós, como ser humano. E um espírito não é dotado de carne e osso, mas o Senhor se submeteu à encarnação, aos sentidos humanos e à admiração de todos à sua volta. Inclusive as pessoas puderam aí ouvir a voz de Deus, declarando o seu amor ao seu Filho, testificando ali a veracidade do testemunho de Jesus. Você que é leitor da Bíblia, você sabe que lá em Mateus capítulo 3, verso 17, quando ele se batizou, que João se batizou Jesus, o céu se abriu, uma pomba desceu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba de Jesus, e Deus clamou ali, meu filho amado, a quem eu me comprazo. Também nessa época havia alguns falsos profetas, dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus passou tudo aquilo que ele passou porque ele era um Espírito. Mas é tão interessante o Espírito ficar pregado na cruz, naqueles pregos lá nos escravos lá. Então o apóstolo Pedro, Paulo, João estava combatendo isso aqui também. E lá no livro de João, capítulo 20, João capítulo 20, verso 25 e 27, vai falar de uma pessoa que não cria, que Jesus tinha ressuscitado. O verso 25 do capítulo 20 do livro de João vai dizer assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o creio. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Muita gente que nem Tomé, virou até uma frase, você que não Tomé, só acredita que vem, louvado seja Deus. De maneira nenhuma ele cria. Os discípulos viram o Senhor, justamente quando o incrédulo de Tomé não estava, estava ausente. Aí depois do martírio da cruz, a fé desses discípulos, irmão, ela entrou em crise, porque na realidade, irmãos, todo mundo estava esperando um libertador que viesse lá e lutasse com os romanos, e libertasse o povo. Queria uma guerra
ali, naquele momento ali. Só que a guerra ela é espiritual, né? Jesus ele não veio para implantar um reino na terra assim, de brigar, de lutar, de tirar os romanos de lá, não. Ele veio morrer para nos libertar, né? Essa é a libertação, que ela, são coisas, é tudo espiritual. Esses dias de manhã, quando eu acordei de manhã cedo, a minha esposa, eu faço o café e minha esposa vai buscar o pão. E quando ela saiu na porta assim, eu escutei: tia, deixa eu dar um beijo na senhora. Aí, não era estranho, mas também não estava reconhecendo quem seria aquela voz, era de uma menina. E aí eu fiquei na porta para ver quem era, e eu vi que era uma menina que ela andava lá, bem desapercebido, usa droga, e ficava andando lá na frente lá, e ela sumiu no tempo, e voltou agora. Aí ela passou, foi lá, deu um beijo na minha esposa, aí veio um rapaz e falou: ei, seu Marcos, o senhor tem que orar por ela. Essa menina, ela está perturbada. Depois que ela voltou perturbada. Ela estava lá para o lado de São Paulo, eu estou assim perturbada. E eu falei para a senhora: eu vou falar para você que eu oro por você, porque eu conheço ele, então a senhora também. Eu oro por você, por ela, né? Porque na realidade isso é espiritual, né? O negócio é espiritual. E a gente tem que estar orando, só que também vocês têm que querer, né? A gente ora, porque é de nós, né? Eu creio que é de cada um de nós orar por essas pessoas. Eu creio que cada um dos irmãos que vê os moradores de rua ali, ora pelos moradores de rua, mesmo não sabendo o nome deles, mas sem orar, aquele jovem que eu vi lá na rua, lá dormindo, aquele assim. E a gente sempre está orando, e principalmente lá, irmãos, que esses jovens de hoje que estão lá na prostituição, vendendo droga, eu vi tudo catatico, né? E agora eles estão tudo grandão. E aí eu comecei a explicar, a falar de Jesus para ele. Foi mais interessante que a menina foi embora. E quem ficou foi ele, que veio pedir oração, ouvindo a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque ele tem que ouvir, e depois Jesus, através do seu Espírito, vai trabalhar no coração dele, né? Tomé, ele ouviu, mas ele não acreditou. Não, eu só acredito vendo. Certa vez eu preguei, eu tinha um irmão que não era irmão, ele se tornou irmão, ele era meu primo, né? Ele era meu primo. Como a mãe dele morava na minha casa, ficou grávida, e meu pai falou: se você ficar grávida, você vai embora da minha casa, né? Tua mãe já te expulsou da tua casa, se você ficar grávida, você vai embora da minha casa. Só que se você ficar grávida, seu filho vai ficar. E ela ficou grávida, irmãos. Ficou grávida, e meu pai deixou ela passar a gestação, ela teve o filho. Quando teve o filho, foi até um alívio meu pai ficar com a criança, sabe? Porque tem mãe e tem mãe, né? Vocês entendem o que eu falo, tem mãe e tem mãe. E meu pai começou a criar ele, e eu fui tendo ele como irmão. Meu pai faleceu e eu dei continuidade na criação. E um dia eu me converti, e nós aprontamos bastante juntos, né? Só que eu me converti e ele não. Eu falei assim para ele: não, você tem que vir para Jesus, largar essa vida, olha, eu já vi, essa vida não dá futuro nenhum, ou é cadeia, ou é cemitério. Jesus me libertou. Aí ele falou assim: eu só acredito se Jesus descer aqui agora e falar comigo. Eu falei: não, irmão, ele não vai descer aqui. Eu já estou aqui para falar de Jesus para você, porque eu fui transformado, ele quer transformar a sua vida. Ele não acredita. Foi uma coisa que eu dei um pulo nele, sabe? Mas como eu já estava transformado, né? Jesus tinha transformado a minha vida, eu não deu uma só alegria. Apesar que ele era mais novo e eu era mais velho, aí eu, tá bom. Aí teve umas irmãs da Assembleia, foi lá, fizeram campanha na casa dele, mas ele não queria de jeito nenhum. Até que aconteceu a tragédia. Agora, sobre salvação, se ele foi salvo ou não, aí é Deus quem sabe, que isso eu não posso falar. Ele não foi salvo, não sei.
aí é só Deus. Mas a gente tem que crer, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para transformar a nossa vida, fazer notório as maravilhas que Ele faz, e Ele tem feito no meio do seu povo, mas Ele não acreditava. Os discípulos viram o Senhor Jesus justamente quando Tomé não estava, depois do mártir, né? Ele teve que pôr, ou seja, ele impôs a condição para crer. Eu só acredito se eu colocar a mão lá, eu só acredito se eu ver. Irmãos, quem crê verá a glória de Deus. Essa é a coisa séria. Eu não tenho que crer para ver, não. Eu não tenho que ver para crer. Arrumando aqui, eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver. Eu creio, mas ele queria impor, ele queria que as coisas não, somente se eu colocar as mãos nele. E diante disso, sua frase descrente ficou imortalizada e tem sido exaustivamente repetida, enquanto alguns lutam para se manter firme na fé, ignorando os sentidos humanos e os próprios sentimentos, né? Outros permanecem firmes na incredulidade. Tem gente que é incrédulo. Esses dias eu encontrei um camarada, eu fui cortar uma linha minha, eu estava com 4 linhas da Vivo, e eu ia cortar uma e eu fui lá na Vivo, e tinha um rapaz atrás de mim, que estava guardando na fila, ele não comentou nada, mas entrou um senhorzinho gostando de falar, e ele deu audiência, né? E o senhorzinho começou a falar com ele, eu não sei o que o senhor falou assim, graças a Deus que não sei o que lá, ele falou assim, Deus não tem nada a ver com isso, ele falou. Aí eu já me virei, né? Falou que Deus não tem nada a ver com isso, e comecei a escutar a conversa, aí ele falou assim, mas eu não acredito em Deus. Eu falei, você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você. Eu só acredito em coisas comprovadas cientificamente. Eu acho mó legal isso aí, né? Mas Deus não precisa justificar nada para ninguém, né? Deus opera maravilhas e acabou, ele opera. Aí também Deus não colocou nada no meu coração para mim falar para ele, aí já fui logo chamado para ser atendido, e ele foi atendido e foi embora. Mas tem gente que permanece na incredulidade, tem gente que não acredita. Isso mostra que, assim como crer é uma decisão, não crer também é. Portanto, mesmo que a vida da pessoa cética pareça bem-sucedida, não será para sempre, pois após a morte, ela não escapará da justiça de Deus e das consequências da sua crença, né? Não acredita, a gente fala, mas eles continuam na posição. Alguns até se convertem, alguns escutam uma palavra, sai lágrima dos olhos e falam assim, eu prefiro ficar sem esse Jesus aí, eu prefiro ficar sem esse Jesus. Eu já escutei várias vezes a pessoa olhar para mim e falar assim, o que é isso que tu está falando, que está mexendo comigo? Eu falei assim, isso é palavra viva, a palavra de Deus é eficaz, ela penetra lá no profundo da tua alma. Ninguém nunca me falou isso, limpando os olhos de lágrimas, mas eu prefiro ficar com o diabo. Irmãos, e vai ficar mesmo. Irmãos, ali Deus não vai requerer aquele sangue da minha alma, da minha vida, porque eu preguei o Evangelho, ele que não quis aceitar. Mas infelizmente é assim. E naquele tempo lá de João, irmão, já existia as pessoas. O João, ele disse, os verbos ouvir, ver, contemplar e tocar, usado pelo apóstolo, serviam para refutar as falsas doutrinas espalhadas que diziam que o Salvador não veio ao mundo com um corpo totalmente humano. Mesmo sendo idoso, João trabalhou firmemente para sustentar a igreja, que nesse período enfrentava o pior ataque das heresias e dos falsos profetas, dos falsos mestres. Já as pessoas já queriam ali, irmãos, neutralizar a palavra de Deus, mas não adiantava nada, porque tinha João, tem eu, tem você, para fortalecer mais e mais a palavra de Deus nos corações das pessoas que estão sendo atacadas, porque sabe, irmãos, quando o inimigo de nossas almas vê que você está evangelizando uma pessoa, ele começa também a atacar aquela pessoa, né?
Eu lembro que eu trabalhava no salão e eu fui tomar o café de manhã cedo, estava uma moça lá, ela estava afastada do Evangelho, eu comecei a pregar o Evangelho para ela. E quando foi no final da tarde, o vidro do salão explodiu na cara dela. Glória a Deus que o vidro era temperado. Aí só foi só os estilhaços. E quando eu estou limpando lá em cima, lá, passou um vizinho, né? Um vizinho lá, ele, um copo de uísque na mão, cheio de dinheiro, ele, um copo de uísque, ele me viu lá na janela e falou assim: aí, irmão, isso aí foi Lúcifer. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Mas por quê? Porque a gente pregou para ela. E o inimigo ele não fica contente quando a gente prega a palavra. Nós temos que falar, porque muitas pessoas pregam heresias, e você pode observar que é mais fácil as pessoas acreditarem na mentira do que na verdade. É mais fácil. Por isso que a gente tem que continuar pregando. O verso 3 e 4 de 1 João vai falar: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. O Evangelho anunciado pelo apóstolo oferecia a todos a oportunidade de vida eterna. E o Evangelho é isso, é vida, e vida em abundância, ou seja, a vida eterna. Louvado seja Deus. Uma vez usufruindo da mesma comunhão com o Altíssimo, aquelas pessoas se uniriam no mesmo temor, ideal e companheirismo. E quem conhece a palavra de Deus deseja que todos os seus familiares, amigos e demais pessoas o conheçam também. A gente tem um desejo, irmãos, nossos parentes, os vizinhos, sabe? Venham também nessa comunhão. Inclusive, em frente à minha casa, assim, tem um bar lá. E a mulher lá, ela põe os louvores lá. Mas é como o pastor Luiz fala assim: tem gente que é amigo do pastor, gosta de ir na igreja. Tem gente que gosta dos louvores, vai na igreja. Tem gente que gosta do irmão, ouve louvor, mas ainda não teve um encontro real com Deus. E esse pessoal dessa frente é assim. Louvado seja Deus, irmãos. Eu fiquei até assim, que nem dizia o saudoso amigo meu, admirado, porque o rapaz que casou com essa moça, hoje eu já não sei mais, eu creio que hoje ele não é mais, não sei, porque eu não vi mais ele, mas ele era traficante. Ele era traficante, e eu sabendo que ele era traficante, eu tive uma vez a oportunidade de parar e conversar com ele. Eu vi ele no meu grupo lá, aí eu vi ele, quando eu vi ele, encostei do lado, aí eu olhei para ele, beleza, beleza e tal. Aí ele falou assim: pô, tu é cristão? Eu falei: sou. É pastor? Eu falei: sou. Aí ele falou: rapaz, tu acredita que eu já fiz teologia? É mesmo, já fiz teologia um pouco. Teve uma época que eu estava aí todo atrapalhado aí, e eu fui para a igreja. Pô, ele ficou 6 anos na igreja, irmão. 6 anos, ele fez teologia, faculdade, ele fez 5 anos de faculdade e não se converteu, irmãos, porque ele saiu da igreja e estava no crime de novo, na prática. Até ele falou assim: pô, eu tenho uns livros lá, vou te arrumar uns livros lá. Eu falei: pô, legal, eu gosto de ler. Até hoje ele não me arrumou, sabe? Aí depois ele ficou lá no tráfico lá. Aí ele fez alguma coisa errada e o próprio crime cobrou dele, E aí ele pegou e voltou de novo para a igreja. Não sei se ele saiu totalmente ou não, Mas a esposa dele está indo, parece que está. Esses dias ela me chamou para perguntar alguma coisa da Bíblia. Ela está bem assim, alegre, de estar lendo a palavra, de estar aprendendo. Então eu vejo aquele primeiro amor, E a gente ora para que ela permaneça,
né? Casou já para se batizar e tudo, então a gente ora para que ela permaneça, para que esse primeiro amor fique, né? Esse desejo, essa vontade converta o coração dela, né? E aparta dela as coisas erradas dela e de toda a família, né? E eu sempre falo, poxa, vocês têm um comércio que é ilícito, né? E vende cachaça, vende cigarro, para mim é ilícito, sabe? Não convém, né? E além tem outras coisas também embutidas lá no fundo do bairro, né? Então, ainda não, pelo menos essa, da mãe dela, né? Não houve uma conversão, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque é um desejo nosso de estar orando, de estar falando, para que eles venham também ter essa comunhão que a gente tem com Deus, né? Porque é muito bom. E o Evangelho anunciado pelo apóstolo oferecia isso, vida eterna. E também que as pessoas viessem usufruir. Quem conhece da palavra sabe disso, né? Deseja que os nossos parentes também venham participar dessa festa maravilhosa. Pertencer à família do Altíssimo é se submeter aos seus mandamentos e receber seu cuidado e a sua provisão. São privilégios grandes demais para não serem divididos com os outros, né? Nós queremos dividir. Em João 17, 21 vai falar da comunhão do Filho com o Pai, né? Que eles sejam um. Vai lá, João 17, 21. É legal lá que vai falar também de unidade. Vai falar de unidade lá, João 17, 21. Olha só, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Para que todos sejam, baseado nessa afirmação, muitas pessoas têm se empenhado a unir crenças e religiões sob a alegação de que devem possuir os mesmos princípios e propósitos, né? Os falsos mestres, eles usam base bíblica para colocar as ideologias deles, né? Então eles usam esse versículo aqui também para dizer que tem que ser unido todas as crenças. É chamado o ecumenismo, né? Eu conheço alguns pastores que são ecumenistas, né? Inclusive teve um que canta, que é do Rio de Janeiro, que foi no centro de Macumba, louvar a Deus lá, sabe? Disser que somos todos irmãos, né? Todo mundo adora, o Deus é o mesmo, mas isso é ecumenismo, isso não provém de Deus. Eles usam esse versículo, né, para ter essas afirmações aí. O argumento usado agrada toda a sociedade, uma vez que se fundamenta no ideal da paz mundial, né? No entanto, as Escrituras nunca estabeleceram a paz e a união como meta ou recompensa para o cristão, e muito menos estimulou a busca por esses objetivos a qualquer preço, né? A gente vê muitas igrejas fazendo o culto da unidade, aí convida vários pastores, várias igrejas, alguns nem vão, outros vai, mas ele só vai porque vai ter café, ele vai ter um bolo, mas nunca para essa comunhão, para essa união. É uma coisa forçada, irmãos. A gente tem comunhão, a gente é dessa congregação, tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Eu, pelo menos, quando eu encontro um irmão de outra determinação, a paz do Senhor, meu irmão, a gente para conversar e tudo. Tem muitas igrejas que a gente é convidado para ir louvar, porque essa comunhão é uma coisa do Espírito Santo de Deus, não é nada forçado. E a gente, quem tem comunhão com Deus, não tem esse negócio, não, só a minha igreja que prega a verdade. Aquelas igrejas lá não quero saber, não. Não, irmãos, quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos, sim. Já ouvi pastores falar, não, irmão, eu tenho comunhão com Deus, mas com os irmãos não tenho, não. Eu falei, irmão, que isso? Isso não provém de Deus. Você tem comunhão com Deus, você nem vê Deus, e tem comunhão com Deus, e o seu irmão que está ao seu lado, você não tem comunhão, não? É complicado, né? Mas tem pessoas que eu acho que para mim não se converteu ainda, né? Deus precisa de dar uma variada. Mas é verdade, irmãos.
A verdadeira unidade consiste na aliança do ser humano com Deus, e o vínculo é o vínculo que sustenta essa união, e o vínculo que sustenta essa união é o Espírito Santo, que nos torna membro da família divina. Aqueles que vivem essa ligação espiritual com o Senhor priorizam os princípios da fé, se mantêm separados do pecado e são obedientes à palavra de Deus. Além disso, por terem a natureza do alto, não vivem com hostilidades, mas transmitem a paz e a alegria que vem do Pai. A paz, irmãos, não é essa que tem no mundo, que o mundo não tem paz. A paz, ela está dentro de nós, Jesus Cristo. O mundo está em guerra, mas nós estamos em Cristo, estamos em paz, louvando, adorando a Deus. Veio o vento, derrubou minha moto, mas eu já orei para Deus: Senhor, segura lá minha casa lá, toma conta da minha casa lá, e Deus vai guardar, irmãos, sabe? Eu creio nisso, porque nós temos paz em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha só, o verso 6, vamos ver o 5. E esta mensagem que dele ouvimos em João, na primeira epístola de João, e vos anunciando que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Esse versículo 5 de 1 João, eu vou falar nele lá em João 3, 19. João 3,19 vai dizer assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E a única razão que leva uma pessoa a padecer eternamente é o seu amor à vida pecaminosa. A vida pecaminosa, as pessoas preferem mais. Quando um era supervisor de uma empresa, e uma vez a gente precisou de recrutar pessoas, o trabalho era de 12 horas. E o salário naquela época era R$800. Uma folga por semana, sem vale de transporte, sem cesta básica, era um bico. A pessoa era desempregada, então a gente oferecia aquele bico para quem está desempregado, porque dali a gente trabalhava na Vila Rica, dali a pessoa poderia ter um contato ali com outras pessoas que poderiam arrumar um emprego nele. Eu ofereci um emprego de porteiro para um rapaz, que ele estava desempregado, e ele falou assim para mim: pô, eu sou engenheiro químico, vou trabalhar de porteiro. Tu não quer? Eu falei: não, obrigado. Eu falei: não, sabe por quê? Agora eu também não vou mais, vou falar no algo aqui, também não vou mais te levar para lá. Naquele prédio mora engenheiro que trabalha na Petrobras, engenheiro que trabalha na Cosipa, engenheiro que trabalha nas trocas, engenheiro que trabalha, um bocado de gente, diretores dessas empresas moram nesse prédio. E tu indo trabalhar lá, eles vão saber que tu é engenheiro químico e pode tu, ali abrir uma porta para você. Não, agora eu também não vou te levar mais. É real não. Porque lá a gente fazia isso, a gente levava para lá, é um bico. A pessoa está desempregada, ele vai lá fazer um bico. Lá ele vai conhecer muitas pessoas, porque lá onde eu trabalhava, o fluxo de pessoas, vamos dizer, a nata da sociedade de Santos está ali no Boqueirão, ali, na Vila Rica. E ele não quis, mas a gente levava as pessoas para lá. Só que o prazer, irmãos, de estar nas trevas
é bem melhor do que trabalhar honestamente. Por quê? 3, sexta, sábado e domingo, trabalhando lá na lojinha, eles tiravam os R$800. 3 dias. Ou seja, no final de semana, sexta, sábado e domingo, eles tiravam os R$800 que a pessoa ia tirar em 30 dias, trabalhando 12 horas. Né? Eles preferiam trabalhar ao final de semana nas lojinhas. Só que, onde eu levava eles iam trabalhar assim, cabeça erguida, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite, eles iam trabalhar. E na lojinha eles iam ter que correr, arriscado a morrer, ir para a cadeia ou ficar aleijado. Né? Porque o inimigo de nossas almas, ele oferece as vantagens. A Bíblia diz que o caminho do homem aos seus olhos parece bom, mas o final é de morte. E eu explicava isso para eles. Eu explicava isso, cara, vocês querem ir para lá, vocês vão. Né? Mas aí é perigoso, aí pode acontecer isso. E lá, uma vez eu levei um rapaz, ele quis ir. E foi muito engraçado que eu estava com ele explicando o trabalho e de repente veio uma viatura e ele começou a se esquivar para lá e para cá. Eu falei, irmão, o que você está se esquivando? Aqui nós somos autoridades também. A viatura passou, boa tarde. Aí ele, pô, é mesmo, né? Eu falei, claro, aqui tu não tem que correr nada, aqui tem autoridade, mesmo que ele não seja, mas ele teve medo, ele ficou pouco tempo, ele não aguentou a pressão, e saiu. Mas é essa a realidade, porque as pessoas preferem, irmãos, mais as trevas do que a luz. Esquentou aí, pastor? É que eu botei 24 aqui, eu vou dar um gás aqui. Né? As pessoas preferem, irmãos, mas nós temos que pregar a luz. Né? Olha só, cadê aqui? A luz é o próprio Deus revelado por meio da sua palavra e dos seus filhos. Embora seja tão preciosa essa luz, essa luz tem sido desprezada por aqueles que amam as trevas, pois não querem que o seu pecado seja exposto. Por essa razão, quem vive nas trevas é atraído por outros que também estão na escuridão. As pessoas não querem, mas irmão, se o nosso pecado é revelado, nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. E aí nós vamos deixar aquela vida pecaminosa. Não que nós não iremos pecar mais, mas não vamos mais ter aquela vida pecaminosa, porque a minha vida ela era pecaminosa. Desde o meu acordar ao meu deitar. Desde eu levantar ao deitar, era tudo pecaminoso, meus pensamentos, os meus atos, as coisas que eu fazia, as palavras. Quer dizer, hoje não, hoje é diferente, irmãos. Por quê? Porque Deus transformou, foi revelado o meu pecado, mas eu pedi perdão e Deus me perdoou. Nós temos essa convicção, louvado seja Deus. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos. Aquele que vive no pecado, né, dá prova de que sua fé não é sincera. Logo, todas as suas atividades religiosas são inúteis. Quem ama verdadeiramente a Deus, submete-se a Deus. Desse modo, suas próprias obras testificam sua regeneração espiritual. Nunca tente convencer a si mesmo ou a outro de que sua fé é genuína, pois são as nossas ações que revelam todo o nosso íntimo. Os religiosos da época do Senhor Jesus viviam justamente assim. Eles tentavam convencer toda a sociedade de que eram homens santos e exímios,
né? Conhecedores das Escrituras, mas mentiam ao praticar atos que transgrediam os mandamentos, né? Eles eram tipo assim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Por isso que eu falo, eles se vestiam com aquela sacerdotal, passava mirra na barba, e todo mundo falava assim: olha, vai o homem de Deus, mas os seus atos, as suas palavras não eram de Deus, né? Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Vai falar aqui, ó, dos escribas e fariseus censurados por Jesus. Hoje eu estava aqui, vendo um vídeo de uma pessoa que ele foi bem famoso na mídia. Ele falou o nome dele. E estava ele um rabino. O rabino dizia que Jesus era fariseu e ele falava que não era, né? Eu não sabia em qual eu devo acreditar, não sei em qual eu devo acreditar, porque o irmão está desacreditado, o rabino mais ainda. Aí eu fiquei dando risada, como é que pode? Mas os fariseus são assim, olha só, os ais, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrais aos que estão entrando. Aí o outro ai aqui é o 14. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Outro ai aqui no 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, os fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Tem mais outro ai aqui no 16. Ai de vós, condutores de cego, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, né? Assim são os fariseus e o ais, proferido aqui pelo Senhor Jesus, que mostravam a sua indignação ante a hipocrisia dos fariseus e dos falsos mestres religiosos. Né? O primeiro ai que foi proferido porque eles fecharam a porta do reino de Deus para as pessoas, isto é, aos desprezarem as Escrituras para priorizarem os próprios ensinamentos e tradições, né? Eles, em vez de explicar as Escrituras, eles explicavam aqueles que eles achavam que eram. Ou seja, nem eles iam entrar e nem deixavam os outros entrar no reino dos céus, né? Louvado seja Deus. Impediam as pessoas de adentrarem ao reino, exatamente como ocorre nos dias atuais. As religiões têm impregnado falsas doutrinas e imposto ensinamento sem nenhum fundamento bíblico. Dessa forma, tem enganado a muitos, até mesmo aqueles que são sinceros no desejo de conhecer a Deus. O segundo ai foi proferido devido à forma inescrupulosa como os líderes religiosos agiam com as viúvas. Como eles não gostavam de trabalhar e passavam dias a fio discutindo as suas doutrinas, visitavam as casas dessas mulheres pobres, dizendo que queriam orar por elas, quando na realidade eles queriam comer as suas custas, né? O crente que vai na casa dos irmãos na hora do almoço, na hora do café, da tarde, né? Tem irmão, né? Mas que eles não queriam trabalhar, eles queriam só ser sustentados. O terceiro ai foi devido ao proselitismo dos líderes religiosos, isto é, eles viajavam dias por terra ou mar para tentar converter as pessoas às suas próprias tradições, ao invés de as evangelizarem para o reino de Deus.
Assim, eles a confundiam de tal maneira com seus falsos ensinamentos que as deixavam ainda mais distante do Senhor. E o quarto ai foi uma referência à avareza dos fariseus. Esses gananciosos não valorizavam nem o templo nem o altar, mas o ouro que era depositado sobre o altar. Infelizmente, existem muitos com esse espírito hoje, pois não estão preocupados com a salvação da alma das pessoas, nem com a sua própria, mas com o ouro, ou seja, com a oferta que elas colocam sobre o altar. Por isso, não recorrem a ele para buscar o perdão e a reconciliação com o Senhor. O altar representa o próprio Deus, portanto a oferta depositada sobre ele é santificada. No altar há tudo o que precisamos, porém o mais importante que ele tem a nos oferecer é a salvação. Isso acontece, irmãos, a gente tem visto isso. Tem umas pessoas que batem na porta lá. Eu lembro, eu não era crente, e bateram lá na minha porta, falando que iam me ensinar a palavra de Deus, e se eu aceitava, eu falei, eu aceito, e eles foram no sábado, foram outro sábado. Aí um dia, alguém mexeu com a minha esposa, e minha esposa veio falar comigo, eu falei, não quero saber de nada não. Eu ainda sou, só que hoje o meu sossego é em Cristo, eu sou mais assim, mas antes eu era bem sossegadão também. E aí eu peguei, eu tinha um arsenal, eu tinha um arsenal, sentei na porta assim, peguei aquele óleo, peguei uma bucha e comecei a limpar meu arsenal, E estou limpando, aí chegou esse pessoal que me ensinava a Bíblia. E quando eles se depararam, eu sentado na porta, limpando o meu arsenal, eles nunca mais voltaram na minha casa. Nunca mais, irmãos. Ao invés de eles pregar o Evangelho, eles estavam pregando coisas deles, que aquilo não liberta, nem eles, nem a mim. O que liberta é a verdade. Irmãos, quando a gente prega a verdade, as pessoas são libertas. Se não prega a verdade, irmão, não tem libertação. Não tem libertação. Irmão, um dia eu andava pela avenida, lá pela rua, eu ia para a casa da minha mãe, e lá existia um homem que eu vi crescer. Esse homem, irmãos, ele andava fortemente armado e andava com o pessoal dele, todo um fuzil, metralhadora, e ele estava sentado numa pedra. E eu andando, indo na direção dele, que ele estava lá, eu ia para lá, e Deus falou assim, fala do meu amor para ele. E eu olhava assim, eu falei, Jesus, como que eu vou passar ali? Ele estava sentado aqui, e assim em volta estava todo o pessoal dele, todo mundo fortemente armado. E eu falei, Jesus, como eu vou passar ali? Deus falava para mim, vai lá e pega o meu evangelho. Toda pessoa que veio, eu já estava sentado do lado dele, e aqueles homens em pé. E eu comecei a falar de Jesus, falei, dei um beijo no rosto dele, ele começou a chorar, eu falei, agora os caras vão me matar. Ele começou a chorar e chorar, soluçando, eu dei um beijo no rosto dele e saí pelo outro lado, e aqueles camaradas ficou em pé, não sabe por quê? Porque a gente prega a verdade, e a verdade ela faz o efeito, a verdade liberta. O camarada, quando ele chegou na minha porta, que viu eu ali sentado com aquele equipamento, ele foi embora, nunca mais ele voltou. Por quê? Porque ele não tinha a verdade, que é a palavra de Deus. Ele não pregava a verdade. Nós temos que pregar a verdade, sabe? Não importa. Se nós precisarmos de alguma coisa, Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu sempre criei assim, irmãos. Sabe, eu trabalhei muitos anos e o meu dinheiro nunca dava, irmãos. Deus, quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei sem trabalhar 4 anos. Meus filhos eram pequenos, que nem passarinho. Quem já viu passarinho no ninho sabe que o passarinho só abre o bico assim, e a mãe ou o pai joga a comida dentro. Meus filhos eram que nem passarinho no ninho, abrindo o bico, esperando o que comer.
E eu sei trabalhar, irmãos. Deus supriu a necessidade. Não faltava um pão, não faltava uma comida, um almoço, nem mistura, irmãos. Mas por 4 anos sem trabalhar. E Deus mostrou que Ele supre as nossas necessidades. Nós não precisamos fazer nada para, sabe, não, Deus é que está no controle de todas as coisas, mas os fariseus eram assim, irmãos. Mas Jesus repreendia-os, né, e nos ensina, nesta noite, que nós temos que confiar, falar a verdade, porque é a verdade que liberta, dói, mas liberta, irmãos. Porque o que nós queremos ver é as pessoas libertas. Eu vejo muitas pessoas que vão para a igreja e saem, vão para a igreja e saem, vão para a igreja e saem. Meu Deus! Né? E aí, irmãos, para fechar aqui, ó, no verso 8 a 10 do 1 João aqui, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós, né? Confessarmos, ao reconhecermos, né, e arrepender dos nossos pecados, culpas, impurezas, o ser humano atrai para si a misericórdia de Deus, né? Quem já ouviu aquele ditado, né? Se arrependimento matasse, eu estava morto. Isso é do diabo, viu, irmão? É do diabo, porque arrependimento traz vida e vida em abundância, né? A gente sempre escutou isso: se arrependimento matasse, eu estava morto. Mas é do diabo isso, porque arrependimento traz vida. Por isso que ele fez esse ditado, para as pessoas não vierem: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mas a gente se arrepende, e aí nós vamos aqui obter, né, atrair a misericórdia de Deus. Quando a gente se humilha e confessa os nossos erros diante de Deus, né, com a firme decisão de abandonar, né, esse detalhe, abandonar definitivamente as nossas transgressões, a gente recebe o perdão de Deus, sabe? A gente fez muita coisa errada, e Deus foi mostrando para nós. Sabe, o mais interessante de tudo, que Deus mostrou, tive muitos livramentos, um dos livramentos que eu tive, irmãos, meu pai na terra, ele dizia assim para mim: saiu da escola direto para casa, meu pai sempre falou: meu pai trabalhou toda a vida à noite, ele entrava às 10 horas da noite, saía às 6 da manhã. Na parte da manhã a gente tinha uma oficina dentro de casa, que ele era mecânico, e ele falava sempre isso: de casa para a escola, da escola para casa. A gente fazia isso de vez em quando, a gente fazia isso. E certa vez, irmãos, na entrada da escola, um amigo nosso comprou um Fusca 69, mas aquele Fusca, sabe, para-choque brilhando, a rodinha aro 15, não é gaúcha não, mas, né, original, mas está lindo, TKR, cara preta, sabe o que é isso? A gente nem sabe o que é isso, né, irmão? TKR, cara preta, um Tojo 100, nossa, o som era top, era aquele carro tinha, vamos, aí chamou eu e mais uns 3, aí fui andar de carro, bolei aula para ir andar de carro. E o camarada, ele era meio metido a piloto, foi tirar a racha. Na época tinha lançado o Fusca 1300L, o dele era 1200, lançaram o 1300L, Fuscão da hora. Aí foi tirar a racha, mas encapotando lá na divisa do José Menino. Todo mundo se machucou, eu saí ileso. Quando eu aceitei a Cristo, Deus me mostrou me passou um filme desse acontecimento. Ele falou assim: eu que te livrei. Uma vez eu ia morrendo afogado ali no canal 2. Deus me mostrou, falou: eu que te livrei. Uma vez eu ia saindo da minha casa e eu dei um peso nas minhas pernas, eu não ia nem para frente nem para trás.
Quando de repente eu começo a ver uns besourinhos passarem, estilo, comendo solto, irmão. Aí eu queria voltar para trás, eu não conseguia. Aí quando eu consegui, aí eu fui preso. Deus me mostrou, ele falou assim, fui eu que te segurei ali. Eu não conseguia andar, irmãos. O que poderia ser? O próprio Deus. Ele me deu livramento, mesmo quando eu era inimigo dele. Porque a Bíblia diz que aqueles que gostam das coisas do mundo, aqueles que amam as coisas do mundo, são inimigos de Deus. Mesmo eu sendo inimigo de Deus, Deus me dava livramento. Sabe, quando Deus me mostrou aquilo, eu falei, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse. Se quando eu era inimigo ele me dava livramento, agora que eu sou filho, por adoção, mas sou filho, a gente sabe que Ele nos guarda e supre as nossas necessidades. Por isso, a gente confessou os nossos pecados, nos arrependemos, não fazemos mais aquelas práticas, irmãos, para poder andar segundo a palavra de Deus, em obediência, em comunhão com Ele. E nós não vimos a Ele. João viu, mas nós não vimos. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque Tomé viu e não creu. Quem viu Jesus aqui? Ninguém viu, mas creu, né? Então nós estamos mais que felizes, porque estamos na presença do nosso Deus. E temos que valorizar isso, irmãos. Temos que, mesmo que alguns não valorizem, nós vamos orar. Vamos orar para que eles venham também ter essa alegria, né? Que nem o versículo 4 vai dizer: estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. João escreveu para que nós viéssemos. Gozo é alegria. É alegria que as pessoas não vão entender porque você tem essa alegria. Pô, o cara tem uma moto velha, mas o cara não tira o sorriso da cara. Quando eu trabalhava no salão, uma mulher, ela estava incomodada. Pô, o que é que tu tem? Que tu está todo dia alegre, que tu está todo dia feliz. Aí temos Jesus, porque ela tinha tudo, irmãos. Ela era rica, milionária, ela não era feliz como eu sou. Por quê? Porque eu tenho Jesus, nós temos Jesus. Não importa a situação que está em nossa volta. Se eu falar para você que a situação que está na minha volta é das melhores, não é, irmãos. Mas mesmo assim eu sou feliz. Eu continuo louvando e adorando a esse Deus maravilhoso que me deu a oportunidade. Eu creio que para cada um que está aqui nesta noite, né? E para aqueles que não vieram também, porque certa vez Moisés fez uma reunião e a reunião começou e faltava dois rapazes, dois membros lá da reunião lá. E quando o Espírito Santo de Deus derramou da graça dele na reunião, aquele pessoal foi atingido também. Eles estavam a caminho, estavam atrasados, mas eles também receberam a graça do Senhor, o regozijo do Senhor. É assim que o Senhor faz, irmãos, nos alegrando, nos dando força para prosseguir. Por isso que Ele quer que a gente tenha ter comunhão com Ele e ter comunhão com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Deus, te louvando, te adorando, ouvindo que Tu és um Deus verdadeiro, que Tu és um Deus que está conosco todos os dias. Nós não vimos, nós não ouvimos, nós não tocamos em Ti, mas nós cremos, e a Tua palavra diz que nós que não vimos, mas cremos, somos bem-aventurados. Nós somos libertos para a glória do Teu nome. Nós fomos libertos para fazer notório as Tuas maravilhas. Muitas pessoas precisam de ir a uma clínica para se libertar, para deixar os vícios, mas Tu apenas, através de uma palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós conhecemos o Teu Filho Jesus Cristo e nós somos libertos para a glória do Teu nome. Que Tu, ó Deus, continue nos ajudando, porque nós precisamos de Ti. O livro de João, capítulo 15, verso 5, vai dizer que sem mim nada podeis fazer. E nós sabemos disso. Nós sabemos também que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Por isso nós queremos nos revestir da Tua força e do Teu poder, com as Tuas armaduras, que são as nossas armas espirituais. Porque a luta é espiritual, não é carnal.
é espiritual. Então nos fortalece, nos dá graça, sabedoria e entendimento para que possamos estar nesta peleja para a glória do teu nome. Nos leva agora na tua paz, na tua segurança. Continua conosco, dai-nos uma noite de sono, um sono de justo, um sono reparador, e sendo da tua vontade, nos desperta para um novo amanhecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Dê uma ligação de conta para Deus. Irmãos,